Oi, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um estudo do Ministério Raios de Glória. E hoje vamos tratar de um assunto muito importante. Hoje o tema é o que a Bíblia ensina acerca da morte. O que a Bíblia ensina acerca da morte. A morte considerada um dos piores, ou se não o pior inimigo. E há muita gente, quando vai ao cemitério e tu vês, olhas para as pessoas desesperadas quando perdes os seus queridos. E nós vamos aqui ver na Bíblia o que é a morte e qual é a esperança depois da morte. E vamos também desfazer alguns mitos que não são bíblicos sobre a morte. Jó, capítulo 14, nos versos 14, uma vez Jó fez a seguinte pergunta: morrendo o homem, porventura tornará a viver? E esta é a pergunta que mais preocupa o ser humano. Felizmente, Deus deu uma resposta bem clara. E hoje vamos tratar desta resposta muito clara. E vamos compreender já daqui a pouco, depois da oração. Vamos orar? Deus Pai que estás nos céus, louvado seja o seu nome. Obrigado, Pai Santo, pelo fôlego de vida. Obrigado pela oportunidade de estarmos vivos, não porque somos os melhores, mas porque certamente o Senhor tem um plano na vida de cada um de nós. Ajuda-nos a compreender este tema. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós vamos agora à primeira pergunta. Desde já, para compreender o que é a morte, teremos primeiro que entender o que é a vida. De acordo com a Bíblia, o que é a vida? Preste atenção na primeira pergunta. Quem criou o homem e como o fez? Quem criou e como o fez? E como diabo, vamos abrir a nossa Bíblia, a Bíblia terá que responder, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos começar com versos 27 do Gênesis capítulo 1. Capítulo 1, versos 27 do livro de Gênesis. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Quem criou o homem? Deus. E como o fez? Gênesis capítulo 2, nos versos 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Ou seja, qual é a fórmula da vida de acordo com a Bíblia? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ou seja, Deus pegou no pó, o barro, e formou um homem. Fez aí um boneco especial, colocou os olhos, colocou tripas, colocou tudo, mas ainda era só um boneco, não respirava. Mas depois, o que diz mais adiante, e colocou nos seus narizes o fôlego de vida, o espírito de vida. E o homem foi feito alma vivente. Então é pó mais fôlego de vida igual a vida. Pó mais fôlego de vida, o homem tornou-se alma vivente. Notam que alma, em outras palavras, alma vivente, pessoa viva. Então, esta coisa de dizer minha alma descansa em paz, não é nada mais nada menos do que a pessoa que morreu descansa em paz. Só que alma é o conjunto do pó e o fôlego.
é igual a alma, é igual a vida, vivo. O que acontece na morte? Quando a pessoa morre, será que ainda é uma alma viva? Vamos ver a segunda pergunta. O que é a morte? O que é a morte? Vamos ver o livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 12, versos 7. Capítulo 12, versos 7. Diz o seguinte: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Em Gênesis vimos que Deus pegou no pó, formou o homem, colocou o espírito, que é o fôlego, e o homem se tornou vivo. Na morte, o que acontece? E o pó, verso 7 do livro Eclesiastes, capítulo 12, o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O que é que acontece? Pó mais fôlego igual a vida. Agora, morte é o inverso. Pó menos fôlego igual a morte. Ou seja, quando o homem morre, o que é que acontece com a alma vivente? Se verem na fórmula aí da subtração e adição, pó menos fôlego, o que acontece com a alma? Não existe. Quando a pessoa morre, simplesmente não existe. Deixa de existir. Não existe aí uma alma vagueando. A pessoa deixa de existir. Vamos ver mais em frente. O que é que Jesus compara a morte? Como é que Jesus comparou a morte? Vamos ver o livro de João, capítulo 11. João, capítulo 11. Livro de João, capítulo 11. No versos 11 a 13. 11 a 13. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo? Se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte, elas, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Ou seja, Jesus compara a morte com o quê? Com sono. A morte para Jesus é um simples descanso. Por quê? Porque Ele tem o poder para ressuscitar os mortos. E aqui está a nossa esperança, a razão da nossa existência. Agora, vamos aqui na quarta pergunta para retirar alguns mitos que existem por aí. Quem já morreu sabe alguma coisa? Quem já morreu sabe alguma coisa? Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Aqui temos: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Isso é que a Bíblia fala, queridos irmãos. Os vivos sabem que hão de morrer, os mortos não sabem coisa nenhuma. E se os mortos não sabem coisa nenhuma, queridos irmãos, por que então temos gente a consultar mortos? Se a Bíblia diz que o morto não sabe coisa nenhuma, por que então, às vezes, quando a pessoa morre, o avô fulano, o primo fulano, aparece no sonho com uma suposta mensagem, se calhar dos céus, para alertar ou para avisar que, olha, quem me matou foi o fulano, cuidado com o fulano. Isso é bíblico ou não? O morto não sabe coisa nenhuma. Quem é que faz isso? Vamos ver daqui a pouco. Isso é um engano satânico. É um engano satânico. Os mortos não sabem
coisa nenhuma. Vamos avançar. O que acontece com a alma? Porque tem essa coisa de dizer, não, o corpo morreu, mas a alma está aí a vaguear. Já vimos a fórmula da vida. É pó mais fôlego igual a vida. Se o fôlego voltar a Deus, o pó fica na terra. Não tem alma a vaguear, porque a alma é o conjunto do fôlego e do pó. O que acontece com a alma vivente, não é? Vamos ver o que acontece com a alma no livro de Ezequiel, capítulo 18, versos 4. Olha o que Deus diz aqui. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai também. A alma do Filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Qual é o salário do pecado? Morte. Romanos 6, 23. O que acontece com a alma que pecar? Morre. O que é a morte? Pó na terra, fôlego, volta para Deus. Tem aí alguma alma vagueando? Não. Não. O que acontece? Vamos à próxima pergunta. Devemos consultar os mortos? Vamos agora responder esta pergunta. Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18. Versos 10 a 11. Deuteronômio, capítulo 18, versos 10 a 11. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhadora, procurar quem banda para adivinhar quem que fez ou quem que cometeu, nem prognosticador, nem agüeiro, consultar horoscópio, consultar estrelas para saber o futuro, alguma coisa, nem feiticeiro. Versos 11. Nem encantador, nem encantamentos, nem quem consulta espíritos adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Este texto dispensa comentários. Muito claro. Não podemos consultar os mortos. A Bíblia condena esta prática. Para onde é que vão os mortos então? Para quem já foi ao cemitério, quem morre vai à sepultura. Cavamos lá um buraco e enterramos a pessoa. O mito da Igreja Católica, não é? Deixa eu tomar aqui uma leitura desta nota. Segundo a Bíblia, os mortos vão para a sepultura, onde ficam a dormir até o regresso de Nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra inferno significa simplesmente sepultura, mas não é um lugar de sofrimento eterno. Na Bíblia, o purgatório não é mencionado em nenhuma parte da Bíblia. Também não diz que os mortos vão para o céu, pois a recompensa será dada aos justos quando nosso Senhor Jesus Cristo regressar e tiver lugar a ressurreição. E para isso terão que voltar e consultar o estudo número 4. Estudo número 4. Essa coisa do purgatório, se era boa pessoa, vai para o céu, se era má, vai para o inferno, se era mais ou menos, vai para o purgatório. Podemos ainda orar para essa pessoa voltar. Tudo mentira. A morte é considerada um sono e aguardamos a bem-aventurada esperança da ressurreição. E também, lá nos céus, não haverá mais morte. Isso podemos encontrar no livro de Isaías 25, verso 8, e o livro de São Lucas, capítulo 20, versos 36. Não
haverá mais morte. Tudo mais quanto aos morte, se tiver alguma dúvida, poderá certamente consultar a nossa equipe e nós vamos fazer a questão de passar os números de telefone no rodapé para as questões. Ou se estiver em Luanda, pode nos procurar e podemos conversar isso pessoalmente. Que Deus vos abençoe. O que devemos fazer? 3 sugestões. Confortar-me na esperança da ressurreição. Vai passar o texto bíblico depois na tela. Crer em Jesus. Perseverar até alcançar a imortalidade que Deus me dará. Que Deus me dará. Por enquanto o homem é mortal. O único imortal é Deus. Isto está no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. Que Deus vos abençoe. Vamos fazer a última oração. Pai querido, louvado seja o seu nome. Obrigado porque o Senhor não nos deixa ser enganado pelas doutrinas de homens. E o Senhor sabe que nós não temos problemas com nossos irmãos da Igreja Católica ou de outras religiões que têm essas crenças. O nosso problema é com os ensinamentos e com um sistema falso que está a levar milhares no engano. Por favor, toque os nossos corações e ajuda-nos a compreender e a seguir aquilo que a sua palavra diz. Em nome de Jesus. Amém.